Agora, ouvindo a opinião do nosso comentarista Hélio Beltrão, também está chegando. Tudo bom, Hélio? Bom dia para você. Bom dia, Carol. Vamos lá, Hélio. Já trouxemos aqui os nossos 3 assuntos. O nosso primeiro é com relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A defesa dele tem no radar um novo pedido de prisão domiciliar. Desta vez, os advogados esperam um novo laudo médico para acionar o Supremo Tribunal Federal diante da mais recente internação de Bolsonaro, ele que continua internado no hospital em Brasília devido a um quadro de pneumonia. Esse seria o 5º pedido de domiciliar desde que o ex-presidente foi condenado a 27 anos de prisão. Desta vez, Hélio, a Justiça deve aceitar o pedido? Carol, a questão da prisão domiciliar deveria ser puramente técnica, né? A lei permite prisão domiciliar no caso de o preso estar extremamente debilitado ou por uma doença grave, ou se ele precisar, como o Alessandro vinha descrevendo, de um tratamento médico que o sistema prisional não pode prestar. Então, em tese, uma perícia técnica dessa questão do Bolsonaro deveria ser simples e o que a junta médica dissesse deveria ser acatado. Mas todo mundo conhece o espírito por trás do julgamento do Bolsonaro. O objetivo dessas forças que se uniram em torno do Supremo Tribunal Federal sempre foi enfraquecer o Jair, enfraquecer os Bolsonaro ao máximo. Então eu suspeito que essa decisão também vai ter um forte componente político, não vai ser só técnica. Já foram negados 4 pedidos de domiciliar desde que ele foi preso, o Collor conseguiu de primeira. O Collor ficou 6 dias preso e foi para casa. E pelo que se sabe, o Collor tem uma saúde melhor do que a do Jair Bolsonaro. O Collor não sofreu facada, não tem que ser internado toda hora. Então, parece que falta uma certa isonomia nessa história aí. Fica a impressão de que querem deixar o Bolsonaro na prisão por muito tempo e ponto. De novo, a lei permite prisão domiciliar nos casos de um preso extremamente debilitado por doença grave. A decisão deveria ser técnica, por médicos independentes, mas eu não acho que vai ser assim não, Carol. E trazemos o nosso segundo tema já para o Hélio Beltrão, caso Master. Há pouco destacávamos, Hélio, que a maioria foi formada na 2ª turma do Supremo para manter a prisão do Daniel Vorcaro. Horas depois da definição desse placar, o Daniel Vorcaro trocou de advogado. Agora, o José Luiz Oliveira Lima é quem vai defender o dono do Banco Master. Ele que é considerado um especialista em delação premiada, já foi responsável por negociar a delação do então dono da OAS, Léo Pinheiro, na Lava Jato. Aí essa mudança, Hélio, alimentou ainda mais os rumores de uma possível delação do Daniel Vorcaro. É o que a gente pode esperar? Manter Vorcaro preso impulsiona um possível acordo de delação premiada? Carol, de uma forma geral, manter qualquer um preso numa prisão preventiva antes do julgamento é, sem dúvida, um incentivo à delação. Incentivo é. E vocês se lembram como foi no caso do Mauro Cid. Prisões preventivas em série, assédio aos familiares dele, o pacote completo. Agora, no caso do Vorcaro, ao meu ver, a prisão é sim totalmente justificada, porque se ele tivesse solto, ele estaria fazendo o diabo para atrapalhar as investigações. A questão de uma possível delação do Vorcaro é explosiva. Ele tem relacionamentos próximos no executivo, né? Ele teve com Lula mais de uma vez, no judiciário, Toffoli, Viviane Bassi, Lewandowski, se bem que o Lewandowski já estava com Lula quando trabalhou para o Vorcaro, e também no Congresso Nacional. Pelo menos Hugo Mota, Ciro Nogueira e Antônio Rueda já apareceram nessas investigações. E o Cine Trancoso, como tem sido dito por aí, por exemplo, essas câmeras da casa em Trancoso, onde se realizavam festinhas com os contatos dele, deve ter muita coisa registrada aí, além, claro, dos próprios celulares e computadores. Então é um salve-se quem puder, Carol. Cada poder e cada qual dos envolvidos vai manobrar para tentar salvar a sua patota, incriminar adversários. Então, até por isso, a delação já nasce com o risco de ser uma delação filtrada, que só vai abarcar o elo mais fraco do poder. Vamos ver. Para a delação valer, ele vai ter que identificar cúmplices, vai ter que revelar a estrutura que permitiu que ele operasse ileso enquanto executava esse rombo de 60 bilhões de reais. Se ele omitir
alguma coisa relevante, então a delação pode ser anulada. Mas como que a gente vai garantir, então, que o Vorcaro vai apresentar tudo que tem, tudo que ele sabe? E será que a PGR vai deixar o Vorcaro delatar gente do judiciário? Eu acho muito difícil. Ou vai delatar apenas congressista, governador e tal? Vamos ver. Outro ponto, Carol. Qual o tamanho do benefício ao Vorcaro? Serão esses 2/3 teóricos de uma delação? Seria completamente absurdo. O que ele fez foi gravíssimo. Ele saqueou o FGC. Ele vendeu produto fraudulento por anos, enquanto ele retirava essa grana do banco de uma forma disfarçada. Ele aparentemente corrompeu metade da República. Então vai reduzir a pena em quanto? Em troca de delatar quem? Tudo isso precisa ser considerado e que bom que esse caso está com o Mendonça, Carol. Aí tem mais um pontinho. No Brasil, até o passado é incerto, Carol, porque foram as delações que mostraram ao Brasil que a Odebrecht criou um departamento inteiro só para pagar propina, com software, com funcionário dedicado, todo um planejamento, aquela famosa lista com codinomes, recebedores de propina e tal. O fim disso, o que foi? Todo mundo inocentado pelo Toffoli. Então é preciso que a sociedade fique aberta, fique atenta, aos desdobramentos. Vai ser uma briga de foice no escuro para ver quem se safa, quem vai ser entregue e tal, com ou sem delação premiada. E aí, Hélio, por fim, a gente traz um outro assunto que envolve o Supremo. O nosso terceiro assunto é a mais recente declaração do presidente do STF. Ele discursou numa aula para estudantes de Direito em Brasília e teve como foco a ética no judiciário. O ministro Edson Fachin listou princípios que devem ser seguidos por magistrados, como imparcialidade e integridade na vida pública e privada. Edson Fachin, defensor de um código de ética do Supremo Tribunal Federal, que tem como relatora a ministra Carmen Lúcia, mais uma proposta, Hélio, que até agora não teve avanços, que enfrenta resistência dentro da própria corte. E aí vem nossa pergunta: o que significa essa postura pública de Edson Fachin? Ele dobra a aposta ao defender, por exemplo, a autocontenção do Supremo Tribunal Federal? Carol, esses discursos do ministro Fachin de autocontenção são bacaninhas, sim, mas parecem solo de contrabaixo em banda de jazz. Ninguém ouve, alguns fingem que estão prestando atenção e tal, outros ficam falando em cima, mas não muda nada. Porque veja bem, enquanto o Fachin sugere ao Supremo Tribunal Federal voltar ao quadrado constitucional, os colegas dele estão mandando brasa. O ministro Alexandre de Moraes incluiu um jornalista do Maranhão no inquérito das fake news por ter publicado uma reportagem sobre o uso de carro oficial por familiares do ministro Dino. Veja o absurdo, veja a contradição. É censura, é cerceamento da imprensa. Apreendeu o celular, computador, tudo. Mandou tomar depoimento do jornalista, as fontes do jornalista expostas. É um absurdo tremendo, uma arbitrariedade digna dos piores regimes do século XX. Então, esse inquérito das fake news, que é onde está essa decisão aí, é um inquérito de ofício do Supremo Tribunal Federal, secreto, sem fim. Ele foi inventado por uma artimanha do Toffoli, que determinou que postagem em rede social e discurso em palanque equivalem a crime cometido dentro do prédio do Supremo Tribunal Federal. Era a única brecha para ministro do Supremo conduzir investigações e tal. E a partir daí, crítica virou ataque à instituição, virou ataque à democracia. O devido processo legal foi para o espaço. Deputados sendo processados por discurso na tribuna, Carol. Olha o absurdo. O artigo 53 da Constituição Federal diz o seguinte: os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer opiniões, palavras e votos, mas não para o Supremo Tribunal Federal. Mas, além disso, a gente tem 2 ministros no centro do escândalo do Master. Por exemplo, o escritório da esposa do ministro Moraes não negou os 130 milhões de reais do contrato, que o Brasil só ficou sabendo pela imprensa. A imprensa que também noticiou vastamente as relações financeiras do Toffoli, do ministro do Toffoli, com a turma do Vorcaro. Gravíssimo. Em qualquer país sério, Carol, os processos de impeachment já estariam rolando. Por enquanto, quem está dobrando a aposta é o STF Futebol Clube, a banda esquisita do Supremo Tribunal Federal. Eu não acredito, sinceramente, que o ministro Fachin sozinho tenha força para mudar muita coisa lá dentro, não, Carol. Essa é a opinião do Hélio Beltrão, aqui com a gente, todas as terças e quintas, no Liberdade de Opinião. Obrigada, Hélio. Até quinta-feira.
Obrigado a você, Carol. Até quinta.